Bom dia, meu nome é Paula Zogby e esse é o Beabá da Bolsa. Hoje eu estou aqui substituindo a Verusca, que está de férias, e estou com o convidado Alexandre Pacheco. Ele é consultor tributarista, advogado e professor da FGV, FIA, Mackenzie e Sampo. Ele tem também uma coluna aqui no Infomoney que chama Jogo das Regras. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. A gente vai falar hoje, Alexandre, sobre imposto de renda, não é mesmo? O prazo está acabando e como esse programa é sobre bolsa, sobre investimentos, a gente vai falar sobre a declaração de investimentos em renda variável, de ações e opções. Alexandre, se você puder começar explicando um geralzão de como declara, como é que faz, a gente também vai estar ao vivo olhando as perguntas de vocês no Facebook e eu vou passar tudo para ele aqui. Obrigado. Declaração de imposto de renda é um bichinho chato, feio, mas vale a pena dominar. Em primeiro lugar, por razões que vão desde multas, que a Receita Federal pode aplicar, ou até mesmo aprofundar o conhecimento sobre os produtos, sobre os próprios manuais da Receita Federal explicam alguns detalhes que no dia a dia a gente pode ter como passar desapercebido, né? Mas essencialmente a declaração ela é dividida em duas partes, pela natureza dos rendimentos. Rendimentos que são sujeitos à tributação, pela apuração anual do imposto. E aí nessa categoria a gente tem os rendimentos do trabalho, assalariado ou rendimentos do trabalho não assalariado, como prolabore de médicos, dentistas, advogados, engenheiros, né? E na apuração anual do imposto a gente basicamente tem o seguinte modelo de tributação. Você tem a tributação mensal, retenções quando é o caso, pagamentos quando é o caso. Depois no final do ano você soma os rendimentos, recalcula o imposto de renda, abate o que foi recolhido e paga a diferença ou restitui a diferença. Então, a palavra da apuração anual do imposto, ou tributação progressiva, como é mais utilizada, é recálculo. Você tributa ao longo do ano os rendimentos e faz um recálculo na entrega da declaração. Uma segunda categoria de rendimentos é chamada tributação, são chamados rendimentos sujeitos à tributação definitiva. A tributação do mercado financeiro está muito concentrada ali, né? Então você tem tributação definitiva onde? Na tributação de ganhos de imóveis, alienação de moeda estrangeira, de quaisquer bens como pedras preciosas, obras de arte, veículos, embarcações, você tributa ali. E uma categoria de tributos, de rendimentos que se sujeitam à tributação definitiva também, uma categoria importante, diz respeito aos rendimentos do mercado financeiro. Uhum. Então, a gente tem ali na tributação definitiva. Então, se comparar a apuração anual do imposto com tributação definitiva, a grande diferença é qual? Você tem recálculo dos rendimentos na apuração anual do imposto, os rendimentos que estão nesse quadradinho. Na tributação definitiva, é definitiva por quê? Você tributa uma vez e não tem recálculo. Então, você ganhou um rendimento qualquer em janeiro, até o último dia útil do mês seguinte, você paga os tributos e não tem recálculo. Uhum. E aí, quando a gente olha a declaração de imposto de renda, a gente tem 5 fichas que pegam mais nesse âmbito do mercado financeiro. Bens e direitos, onde a gente informa o estoque de aplicações financeiras, de patrimônio que a gente tem, em geral, na data 31/12. Então, no caso da declaração que a gente vai entregar agora, até o final de abril, o estoque de bens e direitos que a gente acumulou até 31/12, a gente informa na declaração de imposto de renda. O que você adquiriu e alienou dentro do ano, em princípio, não tem que informar. Há alguns, até na internet a gente vê alguns operadores muito bons, experientes, que preferem informar essas movimentações para dizer para a Receita Federal que é organizado. Tudo bem, mas não é obrigatório. O que é obrigatório é a fotografia do que você tem em 31/12. Outra ficha importante diz respeito a dívidas e ônus reais que a gente tem em 31/12. Em alguns casos em mercado financeiro você também tem que informar a mútuo que você tem como devedor, opções em posição vendida, você informa então ali o estoque de dívidas que você tem em 31/12. Bom, aí as fichas que dizem respeito a rendimentos têm 3 naturezas essenciais. Rendimentos isentos ou não tributáveis,
é uma ficha. E ali você coloca os rendimentos de poupança, LCI, LCA, CRI e CRA. Só um minutinho. A gente tem um slide disso, se puder colocar. Obrigada, Márcia. Pode falar. E outra ficha importante diz respeito aos rendimentos de tributação exclusiva ou definitiva, que ficam naquele segundo quadradinho em que não há recálculo, que a gente explicou, né? Ali a gente tem o quê? Tem títulos públicos, tem CDB, tem juros sobre capital próprio, e a gente informa, então, os ganhos que dizem respeito a esse tipo de papéis, né, nessa ficha. E uma outra ficha importante, que é chamada renda variável. Ali a gente informa, essencialmente, os ganhos com ações, mercado futuro, opções, mercado a termo, né? A gente coloca, então, nessa ficha. E aí vocês vão ver nessa ficha de rendimentos de renda variável duas colunas. Operações normais, comuns, chamadas comuns, e operações de day trade. São aquelas que você liquida o mesmo papel na mesma instituição no mesmo dia. São colunas separadas porque tem algumas particularidades, né? Então, na coluna das operações comuns, você tributa com IR sobre o ganho com alíquota de 15%. Nas operações de day trade, a alíquota usada é 20%. Tem essa discriminação porque o legislador trata o operador profissional, e quem opera em day trade tende a ser profissional, né, com uma alíquota mais gravosa, né? São coisas do Brasil, né? O investidor é um poupador, né, importante, ele tem um papel social muito importante de entrar no mercado numa hora que está todo mundo saindo, quer dizer, mas o legislador penaliza mais o operador, como é que se diz, profissional, com essa alíquota maior de 20%. Na declaração mesmo, a gente tem uma pegadinha no mercado financeiro que é muito importante. Eu vejo, por exemplo, alunos meus na GV, da graduação, inclusive, né, que operam no mercado financeiro, principalmente no mercado à vista com ações, compra e venda em ações. E aí tem a faixa de isenção de R$20 mil para alienações dentro do mês. Então, se você alienou ações em operações comuns abaixo de R$20 mil, R$20 mil inclusive, né, você tem a isenção de IR, que seria aquela alíquota de 15%, não paga. Mas se você teve ganho ao longo do ano, então, mesmo não sendo tributável, ou se você operou no mercado financeiro, tem uma cláusula lá na legislação dizendo que você é obrigado a entregar a declaração. Então, quer dizer, não pagar não significa não declarar. Exatamente. Né? Não é porque você não deve imposto que não tem que declarar. Por exemplo, tem uma outra cláusula que diz, talvez no próximo slide, né, que diz de quem tem posse de bens acima de R$300 mil no ano. Então, mesmo que você não tenha renda nenhuma, se você tem bens nesse montante, que pode ser dinheiro acumulado, que podem ser imóveis, você é obrigado a declarar. Por quê? A Receita quer saber que mágica é essa, né? De você não ter rendimento nenhum tributável e ter um patrimônio desse montante. Mesma coisa para quem tem rendimentos isentos. O cidadão não tem que pagar imposto, mas a Receita quer saber que tipo de contribuinte você é, que opera no mercado financeiro e não tem rendimentos tributáveis e não paga imposto. É mais uma questão de informação. Então, você tem pessoas que não pagam tributos e que são obrigados a declarar, mesmo não pagando imposto de renda. Essa é uma mancadinha importante, tem muitos alunos meus que ficam por aí, não é? Se eles responderem na prova que eles não têm que entregar a declaração, acabam sendo reprovados, mas estão sujeitos a multas também, né? Pelo fato de operarem no mercado financeiro e incidirem nessa cláusula aqui. É o item 3, não é? Quem obteve... É o slide anterior, talvez? Não, tá esse. O item 3. Quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, aqui a Receita Federal está falando mais de ganho de capital fora do mercado financeiro. Então, quem alienou imóveis, por exemplo, fica dentro dessa cláusula. Aí vem, né? Realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. E aí você pega até mercado de balcão, né? E aqui nesse item dá para observar que não faz menção a valor nenhum. Então você teve ganho ou operou em bolsa, é obrigado a declarar.
Então, se você não declarou ainda, ó, a declaração vai só até o dia 30 e tem que prestar atenção nessa cláusula aí. A experiência demonstra o quê? Você acaba sendo didático quando você cita algum exemplo terrorista, né? Mas um operador profissional, por exemplo, que tem o seu rendimento exclusivo tirado de operações no mercado financeiro, se ele não pagar imposto a vida inteira, e a Receita pode voltar 5 anos para pegar as operações que ele não tributou, né? Nos últimos 5 anos, o 6º ano já morreu, o 7º ano já morreu. Mas se os 5 anos forem autuados, a conta basicamente é essa. Com multas e juros, o cidadão pode perder a totalidade do patrimônio dele, né? Então, pagar tributos, essencialmente, é aquela filosofia, né? Você perde um dedo, mas preserva as mãos, né? Então, é uma necessidade para você ter origem, ter bens no seu nome, você paga uma parte dos tributos e a vida segue, né? Aquilo que é seu e não vai acontecer da Receita Federal aparecer um dia na sua vida querendo tomar tudo, né? Atenção, então. E, inclusive, tem uma cláusula aqui importante, né, que fala de quem tem rendimentos isentos, é didático também para esse conceito, isentos ou não tributáveis acima de R$40 mil. Por exemplo, pegue um empresário grande que seja dono de uma empresa qualquer, grande, e todo o rendimento dele seja exclusivo dessa empresa, dividendos. Ele só recebe dividendos. Receba R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões por ano, 50, 100, 200. Se o único rendimento que ele tem na declaração é esses dividendos, ele não tributa nada. O conceito é a empresa pagou os tributos, né? Então, na passagem do rendimento dele de dividendos para a pessoa física, não paga nada. Esse cidadão é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, porque cai nessa cláusula 2, de receber rendimentos isentos acima de R$40 mil. Aí no ano, né? 40 mil no ano. Exatamente. Lembrando que os 20 mil são mensais, né? Para pagar o imposto em ações e opções, mas esses 40 mil nesse caso é no ano. Exatamente. Agora vamos subir aqui o grau de complexidade, né? A gente tem dentro da declaração, então, um demonstrativo de renda variável, onde você informa ações e opções, né? E aí tem até lá no próprio programa uma coluninha lá que explica, né? Tem que preencher esse demonstrativo quem? Quem aliena ações no mercado à vista, em bolsa de valores, ouro, ativo financeiro, saiu do ambiente do mercado financeiro, aquela barrinha de ouro que você comprou já não é mais ouro, ativo financeiro. Negociação de ouro no âmbito do mercado financeiro, também entra aqui. Mercado a termo, mercado futuro, enfim. Ele tem que preencher, então, essa fichinha. E aí, como eu disse, né, você tem, por mercados que você opera, mercado à vista, opções, futuro, termo, né, e separado entre operações comuns e day trade. Uma coisa importante, a declaração não puxa, como ela é feita hoje, não puxa prejuízos que você tenha tido de day trade e operações comuns do ano passado. Ela puxa vários dados, como o valor de bens que você teve na declaração anterior e tal, mas o prejuízo não, você tem que preencher no braço. Tem que bater com o prejuízo que você informou no ano passado, ou você tem que retificar a declaração se tiver alguma incorreção, mas tem que ter essa correspondência do prejuízo que você informa nesse ano para o ano passado. Certo. E ali, então, você informa o prejuízo de outros anos. Uma das perguntas que a gente recebeu, né, se existe prazo para a utilização do prejuízo. Isso mesmo, um leitor mandou um e-mail para a gente perguntando se existe por exemplo, um prejuízo de 2016 pode ser usado para bater algum lucro de 2017. A utilização é eterna, vamos dizer assim, em princípio, né? A não ser que a lei mude no futuro, mas você pode carregar prejuízo do passado, só pode compensar prejuízo de operações comuns com ganhos de operações comuns e prejuízo de day trade com day trade, esse é um limitador da legislação. O prejuízo que você traz do passado também não pode corrigir, então tem gente trazendo prejuízo aí de 2008, por exemplo, e a gente tem inflação, né? Tá no nível mais ou menos aceitável aí de 4%, mas a gente tem inflação e esse prejuízo também não é corrigível. E pode acontecer de você ter prejuízo em operações normais e pagar imposto em day trade, porque você não pode misturar ganhos e prejuízos de colunas diferentes, né?
É um limitador que tem na legislação. Uma outra informação importante nesse demonstrativo de renda variável é o IR-fonte que foi retido lá nas operações comuns ou de day trade. Então, lá no informe de rendimentos, que a corretora vai te enviar, você vai ter lá as informações de imposto de renda retido na fonte. Isso aqui também tem que colocar no braço, no campo aí de IR-fonte. Você pode usar o IR-fonte do próprio mês para abater do imposto que você deve no mês. Você pode usar de operações comuns o IR-fonte de outros anos. O day trade tem uma chatice. O IR que você não usou no ano, você tem que pedir restituição para a Receita num programinha que a Receita disponibiliza para isso. É uma coisa chata. Isso já está disponível agora? Você já está disponível no site da Receita para você utilizar o que você teve de IR-fonte retido maior no passado para, enfim, para esse ano. Tem que pedir a restituição. O que mais é importante, tem também a ficha de fundo de investimento imobiliário, que tem um regramento todo particular lá. E tanto nesses dois casos, né, renda variável, por mais que você tenha tido retenção na fonte, a obrigação de pagar o imposto, como nos casos de tributação definitiva em que não se enquadram com tributação exclusiva na fonte, né? Exclusiva na fonte, você vai ter, por exemplo, essencialmente renda fixa, né? Títulos públicos, CDB. Então a própria instituição retém o imposto e não tem recálculo. Na tributação definitiva, que não é exclusivamente na fonte, quem tem que recolher o imposto é o próprio investidor. Assim como o imóvel. Comprei um imóvel por 100, vendi por 500, o ganho foi 400, esses 400 são submetidos à apuração de ganho de capital, que é uma modalidade de tributação definitiva, e quem tem que preencher a guia de recolhimentos, preencher o programa de ganho de capital é o próprio investidor. Ninguém vai fazer isso por ele, é ele. Se ele não fizer, ele paga multa por isso. No mercado financeiro também é assim. O próprio investidor tem que controlar os prejuízos do passado, ele mesmo tem que apurar o ganho do imposto, ele mesmo tem que calcular o imposto e ele mesmo tem que recolher o imposto para o governo. Então não é fácil. É chato. E aí, uma pegadinha a gente falou, do cidadão que não teve ganho no ano e acha que não tem que entregar a declaração ou informar isso. Está errado, tem que informar. A segunda coisa, não controla o prejuízo. Quem não controla o prejuízo, opera muito, é chato, eu sei que é chato. Você tem que ter uma planilha controlando isso e tal. Mas está perdendo 15% ou 20% desse montante, está entregando para o governo, né? Não está usando isso. Essa é uma coisa importante. Você deixa de controlar o prejuízo, você tem mais prejuízo, digamos assim. Exatamente. Tem gente que coloca isso no bolo do que ganha. Tem uma percepção que está ganhando mais do que está perdendo, mas é uma economia, né? Enfim. Que mais a gente pode falar? A gente pode começar a fazer as perguntas aqui. Porque a gente cobriu quase tudo, né? O Rafael está perguntando como ele pode declarar a BOVA 11, porque não tem CNPJ. Quando não tem CNPJ, faz o quê? Não, procura no site da BMF que você vai achar o CNPJ lá. Ou você digita a razão social, dá uma gulgada lá e acha. Tá. Senão, o preenchimento vai ficar incompleto. Pode insistir e procurar. Tem uma pergunta meio longa aqui, que ele está falando que ele recebeu, o Diego está dizendo que recebeu vários informes com uma descrição de juros sobre capital próprio creditados e não pagos. Ele declarou como bens e direitos. O que é isso? O que isso significa? Em ações, se você pode ter ganho chamado ganho de capital, tributação definitiva, que vai ser a diferença do preço de venda menos o custo de aquisição, né? E aí essa diferença você vai tributar. Mas para quem carrega as ações e monta uma carteira para explorar as ações, pode ter duas formas de rendimento, essencialmente, né? Seria dividendos pagos pelas empresas, né? E juros sobre capital próprio. Financeiramente, os juros sobre capital próprio são uma modalidade de dividendos, né? Não é assim no plano jurídico, mas financeiramente tem a mesma natureza. É um ganho que você tira por ser titular de ações. Nos dividendos, você informa na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Não tem tributação nenhuma. Os juros sobre capital próprio recebidos por
pessoas físicas têm tributação exclusiva na fonte. Então, vamos dizer que, não é o exemplo dele, mas vamos dizer que o cidadão recebeu o juros sobre o capital próprio em 31/12. A empresa aprovisionou e pagou no mesmo ano. Esse rendimento você vai estar sujeito à tributação definitiva, você vai informar lá na ficha de rendimentos sobre tributação definitiva ou exclusiva na fonte. Ali. No caso dele, a empresa acreditou, mas não pagou em 31/12. Então, o que ele vai fazer? Ele pode informar os rendimentos na ficha de rendimentos exclusivos na fonte, né? E ali vai ter não vai submeter ao recálculo do imposto como se faz nesse tipo de rendimento. E o montante que ele tem direito a receber, ele vai informar em bens e direitos, porque já pertence a ele esse bem. Então, ele vai pegar do informe de rendimentos e informar como bens e direitos, como se fosse um saldo que ele tem na corretora, como se fosse um saldo que ele tem em conta corrente num banco. É de titularidade dele. Uma hora ele vai receber. Tá. Acho que respondeu, né, Diego? Vamos ver. Tem mais uma pergunta aqui. Como faço na declaração de bens e direitos as vendas que efetuei nos últimos pregões do ano? Quando o saldo é positivo para o D+3 e o D+3 ocorre depois do dia 31. Aí é só no ano que vem? Principalmente nos últimos dias do ano, né? Acabaram aparecendo no informe de rendimentos. Se ele tem controle disso numa planilha, ele pode até informar. Mas a Receita olha muito, compara o informe de rendimentos com os pagamentos que os contribuintes fazem, com a declaração que o contribuinte faz. E se não tiver no informe de rendimentos, vai ter um descasamento, né? O que eu faria? Eu me certificaria com a corretora de que esses saldos serão informados no ano seguinte e informaria no ano seguinte, para casar com o informe de rendimentos da corretora com a minha declaração. Para não acabar caindo na malha fina por isso. Se der problema, vai ser uma diferença intertemporal e tal, né? Se for um saldo muito relevante, muito expressivo, aí vale a pena estudar melhor esse caso. Mas, a princípio, eu faria assim. Certo. O Fabrício está perguntando qual é a definição de mercado à vista ouro para o mercado à vista ouro ativo financeiro fora da Bolsa, na declaração. No caso de ouro fora do mercado financeiro, você tributa como ganho de capital como qualquer bem que você vende. Se você vende, por exemplo, um veículo de colecionador, você comprou um Fuscão aí por R$30 mil e vendeu por 50. Você vai submeter também a tributação pelo ganho de capital e aí vai cair numa segunda cláusula de isenção quando você tem vendas abaixo de R$35 mil, por exemplo. É uma outra regra, né? É uma faixa de isenção similar àquela dos R$20 mil para ações no mercado à vista de pessoa física e day trade, né? Você tem um outro quadrinho embaixo que é para quando você tem ganhos para alienações abaixo de R$35 mil. Ouro fora do mercado financeiro está nesse âmbito. E tributa de que modo? Também com a alíquota de 15%, tem alíquota progressiva, né? Mas vamos ficar com a primeira alíquota. Você teve ganho de ouro fora do mercado financeiro, você tributa com alíquota de 15%. E não informa nessa ficha de renda variável, porque não é uma operação do mercado financeiro. Certo. O nosso tempo está acabando, Alexandre. Eu vou só fazer uma última pergunta que veio da leva que mandaram por e-mail para a gente. Quem não recolheu a DARF da maneira correta, como que faz para declarar? Existe um programinha no site da Receita que se chama Cical, que você informa lá o saldo, o período de apuração e o próprio programa vai calcular a multa para você. Em princípio, a multa é calculada de que modo? 0,33% ao dia, limitado a 20%. Então, tem essa trava de multa de 20%. E juros Selic, acumulados com juros simples, né? E 1% no mês do pagamento. Essa é a regra geral, mas o próprio programa vai calcular para você. Você pega a DARF gerada pelo programa, paga pelo Internet Banking, ou se você é mau gerente, vai até a agência e paga na própria agência. Não acontece com frequência, né? Em São Paulo, por exemplo, não dá, nos grandes centros, né? Rio de Janeiro, aí... Mas pagar pela internet é simples e não dá problema. Tá ótimo, então. Bom, então é isso, nosso tempo acabou. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Foi bastante esclarecedor. Quem ainda tiver dúvida, pode mandar para o ir@infomoney.com.br que a gente encaminha para o Alexandre e ele responde, né? Com prazer. Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado.